A capacidade de escolha do ser humano não entra em contradição com o fato de que Deus é o rei e governante. No entanto, ao considerarmos a soberania absoluta de Deus, devemos ter cuidado para não cair em uma teologia que acredite que Deus controla o mal do ser humano ou até mesmo o comanda. Todos sabemos que essa não é a realidade. Embora todos estejam destituídos da glória de Deus e tenham pecado, isso não significa que não possamos fazer escolhas corretas. Significa apenas que não podemos nos justificar ou nos tornarmos justos diante de Deus por meio de nossas próprias ações. Entendido? Acreditamos que Deus deve atrair o ser humano para a salvação. Jesus mesmo fala sobre isso ao mencionar que ele seria levantado como o Filho do Homem e atrairia a todos para si. Portanto, tenho uma firme crença nisso. No entanto, também acredito que o ser humano precisa tomar uma decisão em resposta a essa atração. As Escrituras deixam claro que o ser humano tem a capacidade de rejeitar essa atração e dizer não, colocando assim sobre si a ira e o julgamento de Deus. Ai, não sei. Sabe, eu agradeço a Deus pelo que você compartilhou. É uma experiência pessoal. Em meu crescimento cristão, vi Deus em dimensões diversas. Um exemplo simples. Quando Deus disse que atrairia os homens para si. O que vejo nisso é que Deus olha para o estado de seu coração. Ele vê um anseio porque eu era muçulmano. Como muçulmano, busquei por Deus em todas as religiões. E cheguei a um ponto em que todos os lugares que visitei eram errados. Então, sentei-me após falar com Deus em meu coração, lamentando não encontrá-lo em lugar algum. Decidi ser melhor pessoa e esperar que tudo fique bem ao nos encontrarmos após minha morte. Mas então ele soube, meu coração fez um arranjo em um dia específico para me levar a uma igreja. Não foi intencionalmente. Foi feito de uma forma muito sutil por Deus. Acabei entrando na igreja e finalmente entreguei minha vida a Cristo. Já vi essa situação com muitas pessoas, assim como Cornélio na Bíblia, que orou a um Deus desconhecido e ofereceu armas. Acredito que, se alguém conhecer o verdadeiro Deus, irá se conectar a ele. Não importa se a pessoa é considerada má, Deus irá atraí-la. O que você pensa sobre esse assunto? Reverendo Angus. Saca, essa é uma palavra bíblica muito boa. Ela é mencionada em João 6, versículo 44. Nenhum homem pode vir a mim. Dunamai é o grego. Ninguém pode vir a mim. Se o Pai que me enviou não o atrair, eu o ressuscitarei no último dia. E acredito que a diferença em relação a puxar é que isso deve ser completamente obra divina, enquanto outra visão defende que Deus puxa primeiro e no final o homem contribui um pouquinho com seu livre-arbítrio. A palavra puxar é usada para a rede de peixes sendo arrastada até a praia em João 21:11. Em Atos 16:19, Paulo e Silas são atraídos para o mercado. Da mesma forma, Paulo é arrastado para fora do templo em Atos 21:30. Em Tiago 2:6, os ricos atraem ou arrastam você para o tribunal. Isso representa um poder irresistível, imparável e esmagador. Quando Deus atrai os seres humanos, Ele nos transforma gentilmente e nos faz dispostos a acreditar, e realmente acreditamos. Vale ressaltar que em João 6,65, Jesus afirma que ninguém pode vir até Ele, a menos que seja dado por meu Pai, indicando que isso representa a mesma coisa que crer. Ninguém pode vir, a menos que a vontade de Deus os atraia. Curiosamente, a partir deste ponto, muitos discípulos voltaram atrás e não mais o seguiram porque não aceitavam a verdade de que não poderiam ir a Cristo a menos que isso lhes fosse concedido e que fossem verdadeiramente atraídos por Deus.
Isso é a graça irresistível. Mas pelo exemplo que dei de mim mesmo, fica claro que eu não conseguia encontrar meu caminho pessoalmente, mas meu coração ansiava. Foi com base nesse desejo que Deus me atraiu. Vi isso acontecer com muitas pessoas. Então, você acha que Deus não pode atrair ateus ou agnósticos? Por que buscar a Deus? Ele capacita-nos a evitar o pecado e ser pessoas dispostas a segui-lo. Ele nos redime. Bem, digamos que o vizinho da casa ao lado não tem o dom da fé, mas talvez você tenha um crente morando ao seu lado. Efésios 2 e Filipenses 1 afirmam que Deus concede a fé a algumas pessoas, enquanto a outras não concede. Aqueles que foram ordenados para a vida eterna acreditaram. Deus age através de nós. A Bíblia ensina: instrua crianças no caminho correto. Elas nunca se afastarão quando crescerem. Verifique a história quando, mesmo nesta nação, descobre-se que a geração atual que rejeita Deus, eles não aprenderam nada sobre Deus desde o início, mas se lhes foi ensinado sobre Deus desde o início, há uma semente deixada lá que os faz entender que Deus existe. Então, quando ficam mais velhos, eles agora querem buscar esse Deus e, com base na integridade de seus corações, Deus os atrai. Mas se a semente não estiver lá, não há nada para atrair. Isso é o que posso ver por experiência própria. Há um e-mail aqui. Bem, sim, você quer dizer alguma coisa? Com relação ao desenho de Deus, acredito completamente. Aceito que esse é um princípio bíblico. No entanto, a interpretação pode variar, pois acredito que todos os homens são alvo da atração divina. As Escrituras deixam claro em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, que Deus deseja que todos os homens se salvem e conheçam a verdade. Creio que esse é o verdadeiro desejo de Deus. Jesus queria que a apresentação do Evangelho fosse feita a todos os homens, e seu sacrifício foi para todos também. Ele não excluiu ninguém. No entanto, há um ditado que diz que você pode levar um cavalo até a água, mas não pode obrigá-lo a beber. Nossa salvação está no encontro entre a vontade e o plano de Deus, e nossa decisão de dizer sim é crucial. Isso não significa que Deus não é soberano. Ele sabe se diremos sim ou não, talvez na primeira vez, na quarta ou na quinta. Ele conhece nossas respostas. No entanto, acredito que a atração divina não é irresistível. As Escrituras ensinam que as pessoas podem rejeitar o Evangelho. Em Mateus, capítulo 23, versículo 37, Jesus fala sobre Jerusalém e como os homens maus apedrejaram os profetas. Ele teria cuidado deles como uma galinha cuida de sua ninhada. Porém, ele declara: mas vocês não quiseram. Foi um ato de vontade deles, não de Deus. Dizer o contrário seria dizer que Deus envia os homens para o inferno. Deus o abençoe, Senhor. Reverendo Angus, a expiação de Jesus Cristo. Amém. Isso, do ponto de vista do convênio, o convênio é limitado aos homens? é particular, somente para os eleitos, e salva cada um deles. Quem são os eleitos? Os eleitos são aqueles que Deus graciosamente escolheu em Jesus Cristo antes da fundação do mundo. Pense nisso por um minuto. Se Jesus Cristo morreu na cruz por cada cabeça individual,